aprendendo. Primeira coisa, como a gente fazer a peça de gesso. A gente vai precisar de um saquinho de gesso, tá ok? Você pode comprar em loja de material de construção. Duas vasilhas que você não use, que seja descartável, pode ser potinho de sorvete. Aqui eu coloquei duas partes debaixo de garrafa PET, tá? Então, eu tenho a mesma quantidade de gesso, tá vendo, ó? Gesso com a mesma quantidade de água, para você fazer uma mistura mais líquida, tipo um mingauzinho, para você poder preparar a tua peça de gesso, tá ok? Então, lembrando, essa peça de gesso você pode usar como lembrancinha, para você fazer a decoração, que é o nosso objetivo principal. E aqui, no caso, eu também uso para dar para as crianças colorirem, para fazer uma atividade com as crianças, principalmente quando elas estão muito agitadas. Olha só, então, eu coloquei aqui o conteúdo nos potes e você tem que fazer o seguinte: você vai precisar, além disso, uma colher para você mexer isso. Você vai precisar de forminhas de acetato. Aqui eu tenho um modelinho, olha, de forminhas de acetato. Tem vários modelos no mercado, certo? Então, aqui no caso, esse aqui eu vou usar para decoração e é um bom modelinho. Para Páscoa, tem esses outros modelinhos. Esse aqui é tipo um pirulitinho, tá vendo? Só que eu não vou usar para doce. Lembrando que eu estou usando para gesso, eu deixo só para gesso a minha forminha, tá ok? E é isso. Vamos lá, vamos fazer a nossa misturinha. Então, quando você for fazer o gesso, então você tem lá o gesso, entendeu? E a água. Seguindo as instruções da embalagem, você tem que adicionar o gesso na água, certo? Então você vai adicionando isso devagar. Não joga tudo não, porque o que que acontece? Ele levanta um pozinho e isso pode não fazer bem para sua saúde, certo? E toma cuidado com a tua mão também, porque o gesso ele absorve água e ele resseca a mão. Se você quiser usar uma luvinha, inclusive quando estiver manipulando, tá? Então vai fazendo isso devagar, porque ele levanta um pozinho. E seguindo a instrução da embalagem, realmente você coloca o gesso na água, não ao contrário, tá? E vai formando um mingauzinho. Não deixe as crianças manipularem isso, tá? Se você for fazer alguma atividade, faça você e deixe só para as crianças pintarem as pecinhas. Pronto. Então, foi feito esse mingauzinho, olha, ele fica assim, ó. Uma aguinha mais grossa, tipo um mingau mesmo, tá? Quando você faz para as crianças. Aí você pega as forminhas, modelinho aqui, ó. E eu vou estar fazendo para que vocês vejam. Então, olha, eu vou colocar. Deixa eu até tirar essa partezinha de baixo, para que vocês vejam a forminha, tá? Então, olha. Eu vou colocar aqui dentro. Não tem problema derramar um pouquinho não, tá? Porque depois a gente tem como... Dá uma batidinha. É tipo chocolate. Fica aquelas bolinhas de ar, você tem que dar uma batidinha. Porque onde tem essa partezinha ali, olha...
Muito bem. Agora, nós temos que deixar secar. Não tem jeito, tá? E verifica aí, por exemplo, se tá tudo certo. Então, ó, eu precisei colocar uma hastezinha para dar altura para poder o palito afundar no gesso, tá vendo, ó? Então, vire as forminhas para você poder desenformar, tá? Olha, eu deixei elas de ontem para hoje. E se eu for virar, elas soltam facilmente. É só você fazer uma, igual ovo de chocolate, você faz uma pressãozinha e você tem as suas forminhas. Só que veja, elas não estão secas ainda, porque tá frio. E ela então, se você for observar, ela tá meio úmida. É bom você deixar secar mais um pouquinho, tá? Tira aquele suporte que você colocou, vira ao contrário e desenforma. Olha, então nós temos essa situação. Está acabado para você fazer decoração? Não, tá? Você tem que deixar secar. Eu costumo colocar no verso desse estilo pirulito um TNT para que fique coladinho depois, tá? Mas é um outro momento. Agora, só para que as peças fiquem prontinhas, depois a gente tiver seco, a gente tira o resto que ficou aqui. Então, nesse momento é só você tirar as peças, desenformar, tá? E deixar elas por aí, tipo, secando. Se tiver sol, aí, maravilha. Essas também, olha, que são os ovinhos que eu fiz ontem, certo? Vou fazer a mesma coisa. Eles soltam com facilidade. E porque essa forminha, ela é própria para isso, tá? Olha, ela vai caindo tudo. Só que lembrando, se você verificar assim, a corzinha ela não tá bem branca. Ele vai ficar bem sequinho, porque ele tem que evaporar essa água que tá no gesso, tá? Então você vai fazendo uma leve pressão. Agora nós vamos usar para pintar, quando tiver seco esse gesso, essa tinta acrílica brilhante, tá? Que eu tenho esse tipo, tá vendo? Acrílica brilhante.